Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou jornalista aqui na Estante Virtual e hoje temos mais uma live aqui no nosso festival literário. Durante todo o mês de agosto, a gente está trazendo lives sobre livros e educação. Hoje, Dia Nacional do Orgulho Lésbico, vamos discutir sobre LGBTQIA+, na literatura com a escritora Natália Borges Polesso. Bom, vou esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, eu vou apresentando a Natália, que é autora dos livros Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, Coração Acorda, Amora e Controle, seu primeiro romance lançado no ano passado. Oi, Natália, tudo bem? Oiê, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu arrumar aqui que eu tô com uma luz meio estourada. A gente arruma a câmera e na hora Tem sempre é um diferente. imprevisto. Sim, tudo Bom, certo. tudo bem. Estava te apresentando aqui, mas vou apresentar novamente para quem está chegando. Bom, hoje é mais uma live do nosso festival literário, que durante todo o mês de agosto a gente está trazendo lives sobre literatura aqui no perfil da Estante Virtual. E hoje, Dia Nacional do Orgulho Lésbico, a gente vai conversar sobre LGBTQIA+, na literatura. Natália, Fotografia Sem Gente, Coração Acorda, Amora e Controle, primeiro romance lançado no ano passado. Com o livro Amora, ganhou o prêmio Jabuti em 2016, na categoria de melhor conto. Natália também é doutora em teoria da literatura. Natália, vamos começar com aquelas curiosidades que todo leitor tem. Como surgiu o seu interesse por literatura? Beleza. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, desde criança. Então, eu acho que meu interesse pela literatura talvez tenha vindo, antes de tudo, no interesse de ouvir histórias e contar histórias. Eu lembro que quando eu era pequena, acho que eu devia ter uns 6, 5 anos, eu tive que morar um tempo com a minha avó, né? Porque meus pais precisaram se mudar, e daí eu fiquei morando com a minha avó durante um ano. Claro, né, era criança, estava sem meus pais, fiquei muito triste e tal. E a minha avó, ela me contava uns causos, então, para eu dormir, ficar mais tranquila. E eu amava ficar ouvindo aquelas histórias de interior, de vaca, de fugir, de pular muro e tal. Então, eu acho que meu interesse por contar histórias, por pensar assim as palavras, veio daí. Depois disso, é claro, eu comecei a brincar assim, né, contar as minhas próprias histórias ou até mesmo escrever meus próprios poemas quando eu era muito pequena, ainda criança. Eu sempre tive essa curiosidade mesmo com a palavra de querer brincar mesmo, de querer entender os significados, de querer colocar de um jeito meio inesperado, organizar isso numa história ou em imagens que as pessoas, ou que eu mesma ficava espantada. Eu acho que meu interesse mesmo veio daí. E você lembra de algum livro, de algum autor que te marcou na infância e na adolescência? Lembro sim. A minha casa, que tem que pensar assim, né? Eu fui uma criança nos anos 80 e uma adolescente nos anos 90. O acesso ao livro era muito menor, né? A gente tinha muito menos acesso ao livro, não tinha internet, não tinha como comprar, não tinha, eu morava no interior, não tinha acesso a muitas bibliotecas. E a minha casa não era uma casa que tinha muitos livros, mas eu lembro muito curiosamente de uma antologia poética que tinha lá em casa, que às vezes circulava algum livro por lá, que tinha um poema do Drummond, que eu acho que é o Puxa Vida, não sei o que do amor, Lira do Amor, eu acho que é Lira do Amor, alguma coisa, que é aquele Atirei um limão à água. E eu lembro que eu ficava assim, nossa, isso é poesia. E era Drummond. E depois disso, eu lembro que eu fiquei muito fascinada pelo mundo do Lewis Carroll, muito mesmo fascinada pelo mundo da Alice, né, no País das Maravilhas. Mas o primeiro livro que eu li todo assim mesmo, e eu ainda era pré-adolescente talvez, e que me marcou muito como história, foi Incidente em Antares. Olha a escolha. Não sei muito bem porque eu fui ler aquele livro, mas eu fiquei assim pensando, meu Deus, olha essa história que maluca. Tem uma greve na cidade, não enterraram as pessoas, elas estão reclamando. Eu lembro que eu fiquei muito
muito curiosa assim, com a história. E falando um pouco também sobre esse início com o mundo dos livros, você desde cedo sentia falta de uma representatividade LGBT nas narrativas? Sabe que acontece uma coisa, né? Eu acho que eu nem pensava muito sobre isso. Não tinha, era tão escondido, tão esquecido, tão não cogitado, que isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça e que só foi passar mais tarde pela minha cabeça. Mas é claro que quando eu tinha o encontro com essas narrativas, né? Por exemplo, sei lá, eu ia ler algum livro da Lígia e tinha alguma menção, ou mesmo quando eu encontrei a narrativa do Caio, é claro que isso foi muito transformador para mim, porque, enfim, porque ali eu descobri uma outra literatura, eu descobri que eu não precisava me torcer em metáforas ou em imagens para caber naquela história, né? E aquilo para mim foi muito, muito, muito importante. Então, eu acho que não é sentir a falta, mas é um pouco me assombrar com a possibilidade de estar ali também. Uhum. E como as lésbicas eram representadas nas narrativas antes? Ou há alguma diferença de antes para hoje? Sim, tem muita diferença, eu acho, né? Uma porque, vamos pensar assim, né? Quem que estava produzindo esse tipo de literatura e qual era a ideia sobre, né, pessoas LGBT, não só lésbicas, né? Mas então, sei lá, a gente pode pensar obviamente, representações que foram boas ou que pelo menos foram tentativas de pensar sobre gênero, e aí eu posso citar o Orlando, da Virginia Woolf, por exemplo, né? Que é uma biografia fantasiosa desse ser, né? Que é Orlando, e que ali naquele espaço narrativo, naquele livro, ela vai questionar, além da sociedade e do próprio sistema literário, ela também vai questionar a ideia de gênero mesmo, né? De como as pessoas podem transitar. Mas eu acho que, fora esses exemplos, né? Mas esses exemplos, eu vou dizer positivos, mas não é isso que eu quero dizer. Esses exemplos melhores que são instigantes, eu acho que, no mais, as lésbicas, eu acho que a maioria da população LGBT talvez fosse retratada como doentes, ou que isso era uma fase, ou, né, essas coisas meio pautadas pela heterocisnormatividade. Mesmo a Cassandra Hills, que é eu acho que é a escritora mais famosa, né, a escritora mais citada, talvez, das lésbicas que produziram literatura na história brasileira. A Cassandra, ela tinha um texto muitas vezes problemáticos, assim, em termos de representação, né? Que a gente vai ler a Cassandra e a gente fica, meu Deus, é sério isso que ela está dizendo? Mas, por exemplo, dá para pensar também num livro que a maioria das pessoas leem na escola, que é o Curtiço. O Curtiço tem uma cena ali de duas mulheres lésbicas, né? E é uma cena horrível. É uma cena, não é uma cena que nos representa, assim, né? Em outros contextos que não de violência. Então, eu acho que a partir de um certo momento na literatura, eu não sei te precisar quando, mas eu sei dizer que mais contemporaneamente, assim, pensando até no Amora, as coisas mudaram bastante e a gente tem visto muito mais representações plurais, assim, de lesbianidades que comportam outros olhares mesmo, assim, para essas vivências, o que é muito positivo, né? E falando um pouco do Amora, os contos falam muito sobre descobertas, autoconhecimento. Há uma autoficção ali? Há situações descritas que já aconteceram com você? Olha, eu acho que o lindo de ser uma escritora, de produzir ficção, de ser artista, é a gente atravessar as coisas com o nosso corpo, com a nossa vivência, com o nosso pensar.
Se eu disser que tudo ali sou eu, que todas as coisas sou eu não vou estar mentindo, mas eu também vou estar mentindo se eu disser que tudo sou eu. Porque tem um trabalho de elaboração ficcional, né? Tem um trabalho de... por exemplo, tem um conto que se chama Flor, Flores, Ferro Retorcido, que é o conto de uma menininha e tal, que ouve uma palavra, né? Ela ouve a palavra machorra e ela fica atordoada e ela quer muito saber o que é essa palavra, né? Então ela vai buscar o significado dessa palavra. Todo o contexto, digamos, espacial, geográfico, a descrição do ambiente, né? É tudo algo que eu vivi quando eu era pequena. Né, morar num lugar, numa cidade pequena, onde tem um armazém na frente, com esse tipo de pessoa e tal. É tudo uma ambientação de quando eu era pequena. Mas essas histórias, elas são histórias assim comuns também, que eu ouvia de amigas, ou, por exemplo, tem uma outra história que se chama As Tias, né, que são duas mulheres mais velhas, né? A história acontece quando elas são mais velhas, mas que conta de quando elas fugiram do convento, né? Quando elas fugiram, não, quando elas saíram do convento para viverem juntas, né? E essa é uma história muito comum, assim, da gente ter parentes que a gente chama os tios ou as tias, e na verdade serem um casal e a família abafar, né? Então eu meio que tentei mapear um pouco essas vivências que são minhas, mas não necessariamente que eu tenha, né, passado por isso, mas que eu ouvi, ou que eu compartilhei, ou que eu me emocionei com alguma coisa, nesse sentido, mas que me afetaram de várias maneiras. E de uma certa forma também mostrar que esse autoconhecimento, essas descobertas podem acontecer em qualquer fase da vida, né? Exatamente. Exatamente. Tem uma coisa para mim no Amora e é uma decisão que eu tomei assim para todos os meus livros. Eu sempre vou ter personagens principais ou protagonistas lésbicas em todos os meus livros, né? Independente da idade ou que, essa é o meu dado. Isso podem partir daí. Se elas estão em relacionamentos ou não é outra coisa. Se elas já se descobriram ou não é outra coisa também. Sim. E como você se organizou para escrever essas histórias? Porque o Amora reúne vários contos de universos bem distintos, né? Justamente para mostrar essas diversas fases da vida de uma mulher lésbica. Como foi esse processo criativo? Então, o Amora, ele tem uma particularidade. Ele foi um livro que foi inscrito para um edital aqui da minha cidade, né? Isso exige um pouco de antecedência, né? Então eu tinha meio que um pré-projeto de livro, tinha algumas histórias já, e era um pouco isso que eu falei, que eu queria pensar primeiramente nessas personagens e tentar colocar uma gama de diferentes mulheres ali naquelas narrativas. E aí eu entreguei o projeto, né? Aí ele foi aprovado e depois eu pude retrabalhar esses contos. Mas a ideia era um pouco essa ainda. Só que é claro, né? Tem uma hora, isso não pode ser um bingo, né? Eu quero uma mulher velha, uma mulher gorda, uma mulher preta, uma mulher... Não pode ser assim também, né? Então, mas o que eu tentei pensar em termos de composição para o Amora é realmente, primeiro, desenvolver a personagem, pensar nessa personagem, né? Tentar deixar ela o mais redonda possível, né? O menos caricata ou menos estereotipada possível. E às vezes, quando tem um conto que eu trabalho com estereótipos, mas aí é proposital, né? E a partir dessa personagem, desenvolver, então, uma história, pensar, né? Que tipo de história, e aí voltar nesse banco da memória aí para tentar colocar alguns momentos ou pensar em algumas coisas que seriam relevantes para aquelas personagens viverem, né? Então, eu demorei em torno de 2 anos e meio, 3 anos, que é mais ou menos o tempo que eu levo para escrever um livro. Eu acho que é um bom tempo, assim,
Claro, né, tem todo o processo de edição, que também é algo que é depois que você entrega o livro para a editora, ainda há uma conversa, né, com o editor ou com a editora que vai ler, que vai comentar, que vai te dizer isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, eu não entendi. Mas digamos que são 2 anos e meio para entregar, 2 anos e meio para entregar, e um ano, meio ano para fazer todo esse trabalho aí de preparação, né, dos originais. Eu acho um tempo legal, assim, para um projeto de livro. Sim. Quando a gente lê um livro, a gente gosta de se identificar com o personagem, né? E você traz essa representatividade muito importante para um público que não encontrava. De que forma você pode influenciar uma nova geração de leitores LGBT? Ótima pergunta, eu não sei. Eu não sei se eu sei responder isso. Eu posso deslocar essa pergunta, talvez, para uma outra escritora que eu acho que contemporânea também, muito próxima a mim, que teve uma influência gigantesca, assim, né, num livro, por causa de um livro que realmente rompeu com algumas questões de poesia, que é a Angélica Freitas, né, a poeta Angélica Freitas, né. Ela lançou em 2013 um livro chamado Um Útero é do Tamanho de um Punho. E eu acho que esse livro, ele passou a ser uma referência para a escrita de várias e várias poetas da contemporaneidade também, né? Acho que várias pessoas se deixaram afetar pela escrita da Angélica, né? E ela também coloca a pessoa que fez essa transformação com ela em um dos poemas, inclusive, que ela oferece para Ana Cristina César, né? Que também é uma das referências que poderia ter sido citada naquela hora que você me perguntou. E eu acho que, de fato, esses livros, eles criam, eu acho, algum respiro. E, é claro, né, o Amor, ele ganhou um prêmio, ele é um livro que está aí, acho que quase 10 mil cópias vendidas em 5 anos. Isso é muito legal, gente, para quem está ouvindo. Não parece um número assim exorbitante para 5 anos, mas é que o mercado de livros do Brasil, ele é um pouco peculiar, né? Então, 10 mil livros é algo para se comemorar mesmo. Com certeza. E eu acho que isso cria mesmo uma... eu acho que cria um certo debate, talvez, assim, em torno dessas leituras, em torno de saber que essa possibilidade é real em vários sentidos, né? No sentido de produção, de produzir narrativas como essa, mas também no sentido de que é possível que essas narrativas sejam bem publicadas, bem distribuídas, lidas, criticadas por um sistema de literatura. Então, eu acho que também isso é um caminho de pensar, assim. O Amora, ele abriu para mim uma rede imensa de conhecer mais escritoras e de conhecer mais leitoras, assim, que me levou, inclusive, ao meu projeto de pós-doutorado agora. Só queria dar um oi aqui para as meninas da revista Brejeiras, que estão aqui dizendo Orgulho Sapatão. Oi, meninas! E de alguma forma o Prêmio Jabuti também aumentou essa visibilidade? Quando você conquistou em 2016? Sim, com certeza. O Amor, ele já estava... Eu me lembro muito bem, assim, eu fui à Feira do Livro em Porto Alegre e o meu editor lá falou, olha, a gente vai ter que imprimir mais uma tiragem do Amora porque a primeira tá esgotando. E eu não tinha ganhado o Jabuti ainda. E eu fiquei muito feliz, porque o meu outro livro, de 2013, o Recortes, eu acho que a tiragem dele acabou, sei lá, no passado. Claro, já tinha impresso já tinha sido feita uma reimpressão por uma outra editora, porque a editora pela qual eu tinha publicado primeiro fechou. Mas eu pensei, meu Deus, faz pouco tempo, né? Nossa, que legal, pensei. E é claro que um prêmio desses, ele pra gente que é escritora, é um respaldo crítico também, né? Você ganhou um prêmio que é respaldado por um júri crítico composto de pares, então ele tem um valor simbólico muito
muito grande, muito especial, né? Ainda mais o Jabuti, que é um prêmio super de prestígio no Brasil, né? Fora isso, esse prêmio, ele, por ser de prestígio, ele vai te dar uma visibilidade muito maior, né, de circulação em grandes jornais, né, com resenhas. As livrarias, elas se pautam bastante também, né, por esses prêmios, os leitores também. Acho que todo o sistema é meio que, não regulado, mas bastante levado, digamos assim, também por essas premiações, né? É um super reconhecimento e é uma grande vitrine. Sim. E você costuma receber muitos feedbacks de leitoras lésbicas que se identificam com as histórias? O Amora é uma coisa incrível na minha vida, porque faz 5 anos que vai fazer 5 anos que ele foi publicado. Eu acho que eu posso dizer que dia sim, dia não, eu recebo uma mensagem de alguma leitora ou leitor mesmo, assim, meninos gays e tal, dizendo que se identificaram com a leitura do Amora. Então, para mim é muito gratificante isso, assim, saber que é uma leitura que continua tendo sentido e que toca as pessoas a ponto delas virem realmente falar comigo. E realmente é bem emocionante, porque eu recebo mensagens, por exemplo, de gente novinha, mas também de mulheres mais velhas, assim, dizendo, muito obrigado, eu sou a personagem fulana de tal, essa é a minha história. Então, para mim, isso é realmente bastante tocante, assim, é muito emocionante. Imagino. E a gente recebeu aqui uma mensagem de uma leitora perguntando se você sofreu algum tipo de preconceito, alguma barreira no início da sua carreira como escritora. Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta que tem bastante. Dá para decupar ela bastante, porque a gente sabe que ser mulher e publicar já é algo difícil, né? Então, a depender das intersecções que você sofre, assim, no campo, se você é uma mulher branca, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher de periferia, se você é uma mulher de centro, se você é uma mulher de uma cidade do interior, tudo isso vai se colocar como dificuldade ou como um elemento facilitador, assim, para você chegar em algum lugar. Isso também são formas de preconceito que se mostram já estruturados, né? Dentro de dessa lógica do mercado, das editoras. Então, tem isso, né? Tem esse tipo de preconceito. E também tem, por exemplo, quando o Amora saiu no Enem, né? Um dos contos do Amora, ele caiu um trecho, né, no Enem de 2018, eu acho. E foi um Enem bastante criticado, né? Esse Enem, e a gente estava num contexto de disputas políticas ali, que os ânimos estavam bastante acirrados. Então, com toda essa leva de discursos de ódio, o Amora ele foi um pouco usado como algo ruim, assim, né? Porque esse colunista ridículo, idiota e bastante burro, ele falou que era um conto sobre um incesto lésbico e que isso era inadequado para estar no Enem. Isso porque no trecho. Porque o conto é o Vó, Senhora é Lésbica, né? Acho que esse conto até está disponibilizado para quem quiser ler. Ele tem a história, então, é um conflito geracional entre a neta e a avó, e surge essa pergunta num jantar, né? Vó, a senhora é lésbica? E aí a avó começa a responder a pergunta e a menina, a garota vai se dando conta de que sim, a avó dela é lésbica, e como é que ela não tinha se dado conta com todos os sinais, né? Ela vai lembrando de várias histórias. E aí tem um personagem nessa história que é a tia Carolina. A tia Carolina é a namorada da avó, que os netos chamam de tia Carolina. Só que esse energúmeno desse colunista, ele achou que a tia fosse realmente a tia, né? No caso, a filha. Enfim.
E daí ele colocou isso, né? Colocou desse modo, que aquilo era um conto incestuoso e que não deveria estar no Enem. Bom, primeiramente que se eu quisesse escrever, né, se esse fosse um assunto que me interessasse, né, o incesto, é um assunto vastamente abordado na literatura e eu não lembro de ver uma lei ou nada proibindo que alguém escreva sobre relações incestuosas. Tá cheio aí, né? A gente tem Édipo, sei lá, tem literatura clássica, inclusive, que fala sobre incesto. E que, inclusive, já deve ter caído em provas de vestibular, né? Mas, no meu caso, esse conto não é sobre um incesto, é sobre um conflito, né, de duas pessoas da mesma família descobrindo que tem algo em comum, né? Então, o modo como esse homem idiota interpretou esse conto, né, estupidamente e também de mau caratismo, né, levou, sim, a uma onda de ódio e preconceito que foi bastante ruim, assim. Acho que, fora isso, teve também um episódio bem exemplar que a gente teve que... Eu e o Samir Machado de Machado, que é um outro escritor que também é gay, a gente teve a nossa mesa da Feira do Livro de Porto Alegre quase cancelada, mas também era nesse contexto e enfim, tinha um contexto maior ali envolvido. Mas, né, eu acho que a gente também precisa sempre lembrar que não tem retrocesso e que a gente não pode se calar, né? Sim. Então, E aí, falando um pouco do mercado, o que que você acha que ainda precisa ser mudado? O que que já melhorou nesses anos? acho que nos últimos anos a gente tem visto, primeiro, uma multiplicação de editoras pequenas, né? E eu acho que isso é muito legal, porque isso dá espaço para outras pessoas publicarem livros, né? Não só, enfim, gente já conhecida que continua seguidamente publicando em grandes editoras, mas pessoas não conhecidas têm uma chance de ter um livro, né? Porque é importante para um escritor ter o seu livro, né? Ó, o Leonardo Cucu, Léo. E é importante ter o seu livro para estar num circuito, né? Eu acho que as editoras pequenas, médias, independentes, elas cumprem esse papel de ter, né, de ter isso, de ter essa produção e aí a circulação também a distribuição é um pouco problemática. No caso, eu acho que a estante virtual tem um papel bem legal também disso, né? De conseguir conectar leitores, digamos assim, né? Leitores e sebos, leitores e livrarias. Essas pequenas editoras e outras editoras e grandes editoras também estão com uma preocupação bem maior há alguns anos já em terem mulheres, né, em papéis de editoria mesmo, de conselho editorial, e isso também vai mudar a visão do produto, né, do livro, do original que você recebe, né? Então, eu acho isso importante. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante também é o papel dos e das livreiros e livreiras que não só colocam lá qualquer livro ou os livros que são mais vendidos, ou sei lá, mas que tem esse papel um pouco de curadoria, de escolher também, de olhar para essa produção e escolher e fazer questão de ter esse produto na sua livraria para oferecer para as pessoas. Então, eu acho que isso são coisas que eu posso notar que vêm mudando e que ajudam, né, na circulação de leituras mais diversas e mais plurais. Sim. O que pode melhorar é tudo isso também. E aí, pegando um pouco o gancho sobre visibilidade, vamos falar um pouco sobre o seu pós-doutorado, né? Que você está fazendo um estudo sobre geografias lésbicas, é isso? Isso mesmo. Que é uma pesquisa sobre mulheres escritoras lésbicas que não têm visibilidade, que você está tentando reunir todas elas em um só lugar. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Posso sim. Na verdade, mais ou menos isso que você falou. É um pouco um desdobramento da minha tese de doutorado, que eu tento pensar assim, em termos de geografia literária, alguns espaços.
Daí a pesquisa ela tem 2 momentos, né? Eu acabei de acabar o primeiro, mas eu acabei porque eu dei uma data de encerramento. Senão eu ia ter assim para sempre que fazer isso, e eu acho que sim, que eu posso continuar fazendo isso para sempre mesmo. Mas a ideia principal é reunir essas mulheres que eu uso o guarda-chuva lésbico, mas eu também tô da palavra lésbica, mas eu tô também pensando em mulheres bissexuais, transexuais, não binárias, enfim, que vão se identificar também, né, como mulheres lésbicas, ou pelo menos entendem que isso não precisa ser algo erótico, mas algo de colaboração entre, né, as mulheres, desses afetos, né, mais na linha da Adrienne Rich. E pensar onde estão essas mulheres geograficamente mesmo. Daí eu mapeio essas mulheres. E não só as contemporâneas, eu mapeio também as que foram talvez lidas como mulheres heterossexuais e que, na verdade, a questão homoafetiva é algo importante na sua literatura, né? Então, eu comecei esse projeto no final de 2017 com 25 mulheres e agora tem 551 mulheres. E eu realmente tive que parar porque eu preciso tabular os dados, assim, de saber de onde são e tal. Porque, enfim, preciso, a gente, né, é científico, né? A gente precisa de dados numéricos, infelizmente. Mas depois eu quero continuar com esse levantamento. E um segundo momento é olhar para algumas coisas dessa produção, né? É fazer digamos, esse mapa, né, em que as pessoas vão poder pesquisar, olhar, saber, ter os links, aonde comprar, entrar em contato, né? Que eu acho que é legal. E como isso, eu não sou a única pessoa que estou fazendo isso, tem muitas iniciativas como essa no próprio Instagram mesmo, e é muito legal assim ver que cada vez mais assim essas coisas estão vindo à tona e tem mais gente interessada em fazer essa pesquisa. Mas a ideia é fazer isso, fazer um repositório e depois olhar para algumas dessas pesquisas e daí também pensar em termos de espaço, não pensar só assim, esse é um livro lésbico porque vai falar sobre sexualidade ou descobertas de sexualidade. Não, me interessa também saber como essas personagens que são criadas a partir dessas autoras lésbicas estão no mundo, como elas habitam os espaços do mundo. Para mim, essa é um dos meus interesses, assim, pensar que espaços essas narrativas trazem, né? Porque se a gente for pensar numa coisa bem simples, assim, né? O espaço da casa. O espaço da casa para uma pessoa heterossexual pode ser um espaço, às vezes, né? Pode ser um espaço de acolhimento, pode ser um espaço de segurança, né? De ter ali sua família. E talvez para uma pessoa LGBT não, talvez seja um espaço de sofrimento, seja um espaço de que ela foi expulsa. Então, pensar também nisso, em como essas narrativas podem mudar algumas ideias que a gente tem, né? Será que a gente ocupa os espaços do mesmo modo, né? Com a mesma despreocupação? Talvez não, né? Sim, exato. E aí, falando um pouco de mercado, de novo, você acha que, de alguma maneira, há mais espaço para homens gays publicarem livros do que as mulheres lésbicas, por eles serem homens? Há alguma diferenciação nesse sentido? Olha, eu acho que sim, se a gente for pensar assim numericamente, né, em termos de publicação mesmo, a gente tem grandes escritores aí que a gente sabe que são homens gays e tal. Mas é claro que isso não é um dado que a gente pode analisar só por nessa conta, né, de ser um homem gay. Tem muitos atravessamentos que precisam ser pensados, né, quanto a isso. Se a gente for pensar em termos de interseccionalidade, né? Se é uma pessoa de um grande centro, se é uma pessoa do eixo Rio-São Paulo, um homem gay branco, rico, né? Então, eu acho que não dá para dar essa resposta assim, porque ela seria leviana, né? Tem que pensar, eu acho que em todos esses atravessamentos. Sei lá, um homem gay da periferia, preto, ou mesmo um homem trans,
não vai ter o mesmo peso, né? Então, realmente tem que pensar, ampliar um pouco mais o que considerar, né, para dar essa resposta. Mas a gente sabe também que as mulheres, em termos de educação, de academia, né, sofreram esse atraso, né? A gente foi impedida, né? Houve um atraso na nossa vida por uma série de preconceitos, né? Por uma série de impedimentos sociais construídos. Então, tem tudo isso a se considerar. Sim. E vamos falar um pouco sobre o seu processo criativo. Você tem uma rotina diária de escrita? Como é que é o seu processo? Eu queria ter uma rotina diária de escrita, eu ia achar lindo. Mas eu sou uma pessoa diurna e muito matutina. Eu acordo cedo e eu gosto de acordar cedo. Hoje, bizarramente, eu acordei às 8 da manhã e eu tô toda errada até agora, porque o meu normal de acordar é às 6 e quando é verão eu acordo até mais cedo. Eu falei que eu queria morar no Nordeste porque o sol nasce no horário que eu gosto de acordar. Aqui em Caxias do Sul, o sol nem nasceu hoje. Era 8, tinha uma cortina cinza assim na minha janela. Mas enfim, eu gosto de escrever, de pensar, assim, fazer esse trabalho de escrita pela manhã. Nem sempre eu posso, né? Mas eu também não gosto de levantar e sair correndo e escrever. Eu gosto de fazer coisas práticas primeiro. Então, assim, se tem uma louça para lavar, eu lavo, passo um café, dou comida para os gatos, tiro os cocô dos gatos que estão lá. Então, eu faço essas coisas primeiro e depois eu sento na minha mesa para escrever. Como eu trabalho, olha ali no meu país, Nordeste, 5 da manhã tem sol. Sandra, é no seu país que eu quero morar. Enfim, então eu gosto de ter pelo menos isso para mim, de que de manhã é um horário bom para escrever e para mim funciona. Mas como eu tenho muitas coisas assim de demandas do pós-doutorado ou mesmo de outras coisas para preparar, de orientações e tal, nem sempre eu consigo fazer isso primeiro. Às vezes eu brinco que eu sou secretária da professora Natália Borges Polesso ou secretária da escritora Natália Borges Polesso antes de começar meu dia de escrita. Mas, em geral, eu reservo 2 dias assim por semana, a quinta e sexta, eu reservo assim para já resolvi todas as coisas que tinha que resolver na semana. Quinta e sexta de manhã são os meus dias que eu priorizo a escrita. Claro que quando eu tenho um projeto mesmo para acabar, um projeto que eu estou muito fissurada, assim, que eu quero dar conta porque eu estou com uma ideia e não quero perder, daí eu tento me dedicar mais assiduamente, né, a ele. E houve alguma diferença no processo de criação, de escrita, do livro de contos Amora e do romance Controle? Sim, e uma das últimas coisas que eu falei, que é isso da assiduidade. Porque um livro de contos, você escreve um conto e ele está pronto, né? Daí, se você quer rever, ou sei lá, faltou um final do conto, é mais fácil. Tem um conto ali que é acho que é o Tia Amarga. O Tia Amarga eu escrevi ele, sei lá, em janeiro e fui terminar ele em dezembro. Porque eu não tinha um final para ele, eu precisava de um final para ele. Mas eu deixei ele lá marinando. Só que um conto você não tem um final, você relê ali as 5, 6 páginas e ok, né? Para um romance, para você não se perder em todas as questões e coisas, e estética e voz narrativa e, sei lá, um trejeito que você criou lá na página 2 e que nunca mais apareceu no livro, você precisa estar com muita constância escrevendo, né? Ou pelo menos em contato com o texto, né? Então, isso muda bastante de escrever um romance e um livro de contos. E ainda teve o processo do Corpos Secos, que foi completamente diferente daí, porque foi com outros 3 autores, né? E, particularmente, assim, o que você prefere escrever? Conto ou romance? O que é mais complexo? Você já falou um pouco, mas... Cara, eu acho que, sim, escrever um bom conto é muito difícil. É muito difícil mesmo, assim.
Então, claro, para entregar um projeto de livro, eu já falei, né, que eu demoro em torno de 2 anos, tanto para romance quanto para conto, né? Mas tem a diferença da assiduidade. Mas eu não sei, eu acho que depende. É diferente. Acho que o que você sente é diferente, assim. Tipo, agora eu tenho escrito mini ficções ali no Instagram, né? E o Instagram ele tem um número limitado de caracteres e vem com uma imagem. Então eu tenho feito essas historinhas com fotos que meu celular destaca, desde que elas sejam fotos externas, desde que, né? Porque eu estava olhando nos últimos 5 meses a gente está em casa, daí eu pensei, meu Deus, só tenho foto dentro de casa, que coisa horrível. Deixa eu ver aqui. Aí comecei a fazer isso e tem sido muito prazeroso para mim. Então depende mesmo, assim. Eu não acho que haja um estágio assim, primeiro você começa com contos, depois com romance, e só depois você vai escrever poesia, porque a poesia é o suprassumo da língua. De fato, eu acho que escrever poesia é muito difícil. Mas eu não acho que tenha uma hierarquia entre os gêneros, assim, né, literários. Eu acho que cada um tem as suas particularidades e cada um vai trazer coisas diferentes pra gente, assim, tanto como escritora quanto como leitora, posso falar. E quais foram as suas inspirações para escrever O Controle? O Controle foi um livro encomendado, né? A princípio. Era uma editora que não era a Companhia das Letras, era uma outra editora que teve uma ideia de publicar uma coletânea que fosse música e narrativa longa. Daí, eles tinham lá uma lista de bandas, eu escolhi o New Order, né? Controle é esse aqui, gente. Só pra... Que o Amora, eu acho que as pessoas conhecem um pouquinho mais, né? Que é isso. Daí eu escolhi o New Order e aí eu acho que toda a inspiração do Controle, ela veio a partir da música mesmo, veio a partir da banda. A personagem principal ser uma espécie de Ian Curtis, ao contrário, assim, de ter algumas características que lembram o Ian, né? De ser uma garota com epilepsia, com ansiedade, com tudo, mas que, ao contrário do Ian Curtis, uma pessoa que quer muito viver e não vê modo, né, de como, vai ensaiando isso, né, até chegar no momento que ela consegue perceber, né, essa aventura da vida. Mas eu acho que tudo veio meio a partir daí. O nome é uma homenagem a uma amiga minha que na época que eu estava escrevendo o livro eu estava muito próxima dela, e é uma pessoa que gosta muito de andar de bicicleta, que é uma amiga minha que se chama Maria Fernanda, né? E eu acho que foi meio que por aí, assim, a inspiração. Aí, claro, né, teve muita pesquisa sobre epilepsia, tanto médica e científica, quanto falando com pessoas, né, que sofriam de epilepsia e tal, ou seguindo perfis. Você já tem algum novo projeto em mente, literário, que possa adiantar pra gente? Eu entreguei um livro no início desse ano, que é um livro, um tema que eu estava muito muito fissurada, assim, que era o fim do... Não é bem o fim do mundo, é o colapso de alguns sistemas mundiais, assim. Então, eu escrevi entre 2016 e 2019, é o início de 2020, mas ele é anterior à pandemia, um livro que vai se chamar ou A Extinção das Abelhas ou A História da Monga, eu ainda não sei, provavelmente vai ser a História da Monga, mas não sei, veremos, o futuro dirá. Mas é um livro, é uma história de mãe e filha também, e que vai explorar essa ideia de colapso, né? Colapso mundial, colapso dos sistemas, como a gente está vivendo no nosso mundo, com a natureza e tal. Então, meio Estão dizendo que nessa... você já previu, né? Antes da pandemia. Pois é, mas ele não tem uma pandemia, mas enfim, né? A pandemia adiantou o colapso, né, gente? Puta merda.
Aqui, recebemos uma pergunta. Você vivencia outros atravessamentos entre música e literatura? Esse é, inclusive, o tema da nossa live de amanhã no festival. Então, me chamaram a atenção outro dia sobre isso, assim, alguém me falou, nossa, é muito engraçado como os teus textos têm sempre uma influência de música, e eu mesma não tinha visto isso, né? Eu achava que era só no Controle, porque o Controle, ele tem essa pegada, né? Mas depois eu fui olhar e tem mesmo algumas menções, e eu escrevo muito com música, assim, escrevo muito, eu faço playlists para os livros, né? O Controle tem uma playlist, o Amora não tem uma playlist, não sei por quê. Quer dizer, ele tem, na verdade, eu só não chamava de playlist do Amora, mas tem sim. Então tem um pouco essa relação, né? De escrever, talvez motivada por algum ritmo ou por alguma letra. Mas realmente foi algo que eu notei só recentemente. E uma outra leitora está perguntando aqui sobre o Amora, que contém passagens que mencionam drogas, suicídio e excesso de medicamentos. É um debate sempre muito delicado. Como podemos abordar esses temas? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque realmente, o Amora, como Controle, ele vai tocar nesses temas, até porque, enfim, são temas bastante presentes, eu acho, na nossa sociedade, assim. As pessoas são muito... a gente se medica muito, se automedica, e eu nem estou falando de medicamentos também com prescrição médica, né? A indústria farmacêutica é algo gigantesco, né? Mundialmente gigantesco. E a gente está vivendo super conflitos disso agora por causa da pandemia, né? Mas falando assim eu acho que a gente sempre tem que estar munido de muita informação para que esse debate não seja colocado de maneira leviana e nem de maneira rasa mesmo, né? Porque isso, enfim, o uso de medicamentos ele pode ser um problema para alguma pessoa e a solução para outra pessoa, né? E esses outros assuntos que são considerados tabus, né, como suicídio ou, sei lá, estupro, acho que, não me lembro se tem alguma, realmente eu não me lembro, mas eu acho que tem um conto que menciona estupro no Amora. São assuntos muito sensíveis, mas não são temas não corriqueiros. Infelizmente, essas violências, elas são violências muito presentes na nossa sociedade, né? E não olhar para elas e não conversar sobre elas não vai fazer com que elas desapareçam, infelizmente. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar muito bem munidos, assim, de informações, de considerações, ser muito delicado em termos de estar disposto a ouvir alguma pessoa que tem algum gatilho ou algum problema com isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar muito disposto, talvez seja a palavra, né? A ouvir e ver como que a gente pode se colocar no debate, né? Como que nós estamos sendo solicitados, né, nesse debate. Então, acho que é isso, Sim. né? Responsabilidade na hora de falar dos assuntos, né? Com certeza. E admitir que é uma realidade que existe. Não dá para esconder. Não olhar, fechar os olhos para isso não vai fazer desaparecer, né? Infelizmente. É verdade. Bom, Natália, infelizmente a gente só tem 10 minutinhos. Tem mais 2 perguntas. Tá Aqui bem. a gente tem muitos jovens. Quais as dicas que você daria a uma mulher lésbica ou LGBT para começar a escrever? Como ela deve começar? Olha, eu acho que a gente aprende a escrever escrevendo, ensaiando e escrevendo. É claro que eu posso dizer também, leiam as contemporâneas, leiam quem está produzindo literatura e leiam coisas do seu interesse, assim, independente se for uma autora lésbica ou não, né? Mas leiam muito, né? Procurem dar valor às palavras, procurem pensar muito nas imagens que vocês querem criar e a partir de como que vocês querem criar essas palavras, essas imagens, né? Eu acho que isso é algo que
eu demoro muito pensando nisso, sabe? Como que eu quero dizer isso para ser algo legal, assim, ou para criar X impacto na pessoa, né? Então, assim, e sejam responsáveis também com a literatura que vocês estão produzindo, porque eu acho isso extremamente importante. E também sejam generosos ao ouvir os leitores e sejam generosos com vocês mesmos para se colocar em posição de vulnerabilidade para aceitar dicas, né? De, de edição mesmo, né? Porque, assim, tem muita gente que me manda coisas para ler e tal, antes e depois de ser publicado, né? Antes de ser publicado, eu posso dar várias dicas, e inclusive trabalhar com edição, pensar e tararara. Depois de ser publicado, eu só posso dar a minha opinião, né? Daí isso vai depender. Mas, enfim, eu acho que, assim, sejam leitoras vorazes, sejam generosas ao ouvir as pessoas que vocês perguntam, né, sobre as literaturas que vocês produzem. E tem um grupo, talvez, de discussão. Eu acho que isso é tão importante, né, a gente poder contar com outras pessoas que estão escrevendo para a gente pensar. Eu acho que todo livro que a gente vê numa prateleira, ele não saiu sozinho da cabeça do autor e se materializou impresso na estante virtual ou física. Ele passou por uma série de processos de leitura, releitura, edição, de... Sei lá, por exemplo, tem um conto do Amora que era para ser um romance. Ele tinha 150 páginas. E daí eu pensei, que bosta é essa? As pessoas não merecem ler isso. E aí você teve que reformular. Alô? Acho que travou. Oi? Natália? Me diz da onde que parou? É que você escreveu um conto de 150 páginas. Ah, sim. Daí eu falei, meu Deus, que porcaria é essa? As pessoas não precisam ler isso. Tá muito ruim. E aí eu transformei num conto de 10 páginas, porque... Enfim, porque eu tive noção. E porque o que eu queria dizer cabia naquelas 10. Oi, Natália. Travou agora para mim. Aqui um recado muito importante. Não a taxação dos livros. Realmente, não a taxação dos livros. Alguém perguntou qual conto é. Isso. Deixa eu dizer aqui. Eu não lembro, gente, peraí. É o Interior Selvagem. Interior Selvagem, ele tinha 150 páginas, ele virou 10. Enfim. E você tem escritoras contemporâneas, lésbicas, LGBTs para indicar? Tem escritoras... deixa eu ver o que eu tenho aqui atrás de mim. Peraí. LGBT, olha aqui, ó. Para não dizer... Que é isso? Acabou o tempo? Não. Não? Não, tem 5 minutinhos. Tá. Eu acho que foi alguma instabilidade. Eu acho que, sei lá, deve ter caído. Enfim, eu vou mostrar aqui, ó, esse livro muito legal, da Marina Monteiro, na minha cidade amarelinha era Sapata, na nossa cidade, na verdade. Esse livro aqui, maravilhoso, da Marília Cosby, chamado Mugido, gosto muito. Assim, vamos ver... bom, tá. Não vou dar muitas explicações. Esse aqui é recentíssimo, da Monique Malcher, Flor de Gume. Estão anotando aí, pessoal? Cidinha, gosto muito. Sempre acho que vale a pena ler, conhecer mais. Luciane Aparecida, aqui está escrito Ruth do Caso, mas aqui ela escreve com assinaturas, então, mas esse aqui é da Luciane Aparecida, que eu vi que estava aí comentando coisas. A Marina também mandou coraçãozinho.
Tatiana Nascimento. Edições independentes também, legais. E tava aqui por acaso, porque eu peguei esses dias, mas também é de um amigo meu, autor gay, o Léo Tavares. Para não dizer que eu não botei um menino aqui também. Muito legal. Natália, muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Muito obrigada, apesar dos entraves últimos. Muito obrigada, eu adorei estar aqui conversando. Obrigada de verdade. Foi muito bom. Pessoal, para quem não assistiu a live completa, ou se quiser compartilhar com os amigos, vai ficar no IGTV. E amanhã a gente tem uma nova live, que é Como a Música Influencia os Livros, com a biógrafa Cris Fuscaldo, também às 5 horas. É isso, gente. Obrigada. Tchau, Natália. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijão.